Olá! Nessa aula, vamos nos aprofundar nas características das radiações alfa, beta e gama, que são as três principais radiações para o estudo de química no ensino médio. Primeira coisa que vamos estudar vai ser a relação entre a massa e a carga. A partícula alfa vai possuir a maior massa e a carga positiva. Isso ocorre porque ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Logo, ela vai possuir como massa 4 unidades de massa atômica. E por ela possuir 2 prótons, ela vai possuir um caráter positivo, afinal os prótons são positivos, como a própria imagem mostra. Já a partícula beta, ela não possui massa e a carga é negativa. Isso ocorre porque a partícula beta nada mais é do que o elétron. O elétron ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que considera-se sua massa desprezível. Logo, a gente diz que a partícula beta não vai possuir massa, afinal a massa é muito pequenininha, e a carga dela é negativa porque é a carga de um elétron. Já a partícula gama, ela não possui massa e não possui carga, porque a partícula gama nada mais é do que radiação. É uma radiação eletromagnética semelhante à luz. Beleza? Segundo tópico que nós vamos ver é em relação à velocidade. A partícula alfa possui a menor velocidade, a beta a velocidade intermediária e a gama a velocidade da luz. Eu gosto de fazer uma analogia bem legal em relação a isso aqui. Como a partícula alfa ela é a mais pesada, geralmente quem é mais pesado é mais lento. Então, devido a isso, ela possui a menor velocidade. Já a partícula gama, ou a radiação gama, ela está na velocidade da luz porque a gama ela é radiação eletromagnética. Se ela é radiação eletromagnética, ela é propriamente a luz. Beleza? E a radiação beta, ela vai estar no intermédio. Ela vai estar entre a alfa e entre a gama. Em geral, a beta ela possui uma velocidade intermediária que é 90% da velocidade da luz. Beleza? Terceiro tópico que vamos abordar vai ser o tópico em relação à penetração. A partícula alfa ela é pouco penetrante, a partícula beta, penetração intermediária, e a partícula gama, altamente penetrante. Isso aqui a gente pode relacionar também com o tamanho. Como a partícula alfa ela é a maior, ela penetra pouco. Já a partícula beta ela é um pouco menor do que a alfa, então ela consegue penetrar mais. E a partícula gama é altamente penetrante porque ela é muito pequena. E aqui é uma imagem bem interessante, A partícula alfa, como vocês podem ver, ela fica na barreira 1, e a barreira 1 é o papel. A partícula beta, ela consegue atravessar o papel, mas ela não consegue atravessar o corpo. Ela fica presa na mão, então ela fica na barreira 2. Já a radiação gama atravessa o papel, atravessa a mão, e ela consegue atravessar o aço. Ou seja, extremamente penetrante. A única coisa que consegue parar a partícula gama vai ser uma parede de concreto ou uma parede de chumbo. Valendo-se ressaltar que não é qualquer parede de concreto e qualquer parede de chumbo. É uma parede que tenha uma extensão, ela tem uma espessura elevada, tá bom? Ionização. A partícula alfa ela vai ter um poder de ionização alto. A partícula beta vai ter um poder de ionização intermediário. E a partícula gama, poder de ionização
pequeno. A gente pode relacionar isso aqui também com o tamanho. Ionizar nada mais é do que arrancar elétrons. Uma linguagem bem popular. Então, seria arrancar elétrons. Beleza? Então, vejam só. Como a partícula alfa ela é maior, ao atravessar o ar, ela consegue mais facilmente arrancar os elétrons. Se ela consegue mais facilmente arrancar os elétrons, ela tem um alto poder de ionização. Tá? Já a partícula gama, ela é bem pequenininha. Além de ser pequena, ela é neutra. Então, ela não vai ter a capacidade elevada de arrancar elétrons, porque ela é nada mais do que luz. Então, ela pouco arranca os elétrons. Já a partícula beta, ela tem um poder de ionização intermediário. Mais uma vez, ela fica entre a maior ionizante, que é a alfa, e a menor ionizante, que é a gama. Tá? Ela também vai ter uma massa pequena, ela vai ser uma partícula pequena. Mas como ela tem carga, ela é negativa, existirão interações que facilitarão mais o seu poder de ionização do que a partícula gama. Beleza? O efeito biológico. O efeito biológico da partícula alfa é pequeno. Por quê? Porque ela não atravessa. Se ela não atravessa o corpo, ela pouco é maléfica. Já a partícula beta vai ser um efeito biológico intermediário, porque ela consegue penetrar em alguns centímetros o corpo. E a partícula gama possui efeito biológico grande, porque ela atravessa o corpo, podendo danificar moléculas do DNA. Tá bom? Então, de certa forma, a partícula alfa pequeno, porque ela é pouco penetrante. Já a partícula beta, ela vai ser média, porque ela consegue penetrar em alguns centímetros, né, a pele, ou seja, ela penetra parcialmente o corpo humano. E a partícula gama, ela tem um grande efeito biológico, porque ela penetra e atravessa o corpo. Logo, ela pode danificar o DNA. Então, o efeito biológico dela é bastante maléfico. Beleza? Com isso aqui, a gente termina o estudo das características das partículas alfa, beta e gama. Bons estudos!